único registro de sua vida. Porém, podemos acreditar no que lemos nesses livros? Até pouco tempo atrás, nós presumíamos que os evangelhos foram escritos muito depois da morte de Jesus. Histórias passadas de uma geração a outra, no melhor dos casos, uma coleção de memórias distantes. Mas novos indícios achados nesta biblioteca na Universidade de Oxford podem mudar esse conceito. Desde a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, nunca houve um avanço potencialmente tão importante em pesquisa bíblica. Na noite de Natal, em 1994, o Times de Londres publicou artigos sobre o papiro de Jesus. Falava sobre a extraordinária afirmação do professor Carsten Thiede de que 3 fragmentos do Evangelho de São Mateus fornecem provas de que os evangelhos foram escritos e lidos por pessoas que viram Cristo ressurreto com seus próprios olhos. O homem que descobriu a notícia foi Matthew D'Ancona, agora editor adjunto do Sunday Telegraph. Ele trabalhava no Times de Londres quando ouviu pela primeira vez sobre o papiro de Jesus. My first feeling about the story was that there was obviously something quite extraordinary. Here was a fragment of papyrus in Oxford, 3 tiny scraps from St. Matthew's Gospel, we knew that. And here was a German scholar I'd never met claiming that they were incredibly early, perhaps as early as 60 AD, which even someone like myself who didn't know very much about the subject seemed an astonishing claim. Até agora, a única prova física de quando os evangelhos foram escritos era um pequeno fragmento do Evangelho de São João, este datado de 125 Anno Domini. Quase 100 anos após a morte de Cristo. Qualquer um que tivesse testemunhado os eventos solenes de sua vida já teria morrido há muito tempo. De acordo com Thiede, o papiro de Jesus oferece nova prova física de que os evangelhos foram escritos muito mais cedo, baseados em narrações de testemunhas, dando a primeira ligação entre os evangelhos escritos e a própria vida de Cristo. Esses 3 diminutos fragmentos, que juntos são do tamanho de um cartão de crédito, não são muito impressionantes à primeira vista. Eles têm escritos em ambos os lados o capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus. No total, 6 frases em grego. Em cada pedaço é possível ler umas poucas palavras. Elas são dos versos falando dos últimos dias da vida de Jesus. Um deles descreve sua unção por Maria Madalena quando diz: aproximou-se dele uma mulher com vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e o derramou sobre sua cabeça. Em outro pedaço está sua traição por Judas, onde está escrito: o homem chamado Judas Iscariotes foi ter com o príncipe dos sacerdotes e disse: quanto me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E a última ceia, onde Jesus conta aos discípulos que um deles o trairia, dizendo: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. O filho do homem seguirá o seu destino. We knew it was going to be a big story. What we didn't appreciate was quite how big. Immediately after we ran the story, there was an extraordinary response around the world. It was picked up by newspapers and radio and TV stations in countries ranging from Brazil to Italy to India. And when I returned to my desk the day after the story had run, it was covered with faxes and telephone messages from people wanting to know more. E apesar de que a maioria das pessoas que contataram D'Ancona nas semanas seguintes estivessem entusiasmadas pelos achados de Thiede, a resposta que ele teve de um dos peritos foi distintamente negativa. I don't think that he's correct in his claim that these little fragments of Matthew's Gospel can be dated to the middle of the 1st century. Along with nearly all experts in the field, I think that these fragments were written towards the end of the 2nd century. All the evidence points in that direction, and that has been the generally held view for some 40 years now, and I see no reason to modify that view. Graham Stanton foi o último presidente da Sociedade Internacional de Estudiosos do Novo Testamento e professor na King's College, a Universidade de Londres.
Apesar de ser um dos principais opositores da alegação de Thiers, ele acha interessante. People are always interested in something new to do with Jesus. In this particular case, the claims are rather unusual in that instead of pouring scorn on Christian faith, which happens now and again in the media, it's really the reverse. These claims do seem to suggest to some that the Gospels may be rather earlier and perhaps more reliable than many have supposed, although I don't hold that view myself. D'Ancona percebeu que o achado de Thiers havia criado uma controvérsia e quis saber mais. Ele estava ciente dos fatos dos dois lados do debate, mas ele quis ir além das manchetes e buscar as provas por si próprio. Antes de seguir a trilha da erudição moderna estabelecida por Thiers, D'Ancona tinha outro mistério para desvendar. Como um antigo documento grego foi parar em Oxford e ser objeto da atenção de um estudioso alemão? A capela da Magdalen College, Oxford, é um tributo à glória dos evangelhos. Aqui é fácil ver a tradição na música, arte e cultura que eles inspiraram. Os evangelhos estão dentre os mais importantes livros já escritos, nada devendo aos pilares da civilização ocidental. Foi na biblioteca desta faculdade que Carsten Thiers viu o papiro de Jesus pela primeira vez. D'Ancona foi a Magdalen College à busca de prova do capelão vitoriano Charles Hulyat, o homem que colocou o papiro ao alcance de Thiers. Suas procuras iniciais sobre Charles Hulyat revelaram muito pouco, mas ele descobriu que Hulyat estudou os clássicos aqui no Magdalen College, em Oxford. Esta foto foi tirada quando ele era um estudante entre 1882 e 1886. Ele teria estudado muitos documentos antigos, inclusive os evangelhos no original grego. Este conhecimento capacitaria, anos mais tarde, a reconhecer os minúsculos fragmentos do papiro de Jesus como sendo versículos do livro de Mateus. Após a formatura, Hulyat mudou-se para Wycliffe Hall, em Oxford, para pregar como pastor. Em Wycliffe, ele recebeu conhecimentos evangélicos. Os evangelhos que os evangelistas criam eram literalmente verdadeiros em cada detalhe. Hulyat teria se formado pela Wycliffe com uma fé sólida nos ensinamentos evangélicos e o desejo de divulgar as boas novas dos evangelhos. Após se formar, Hulyat viajou milhares de quilômetros para pregar a palavra de Deus no Egito. Naqueles dias, a viagem era uma jornada de 2 semanas. Ele teve primeiro que cruzar o canal britânico para a Europa continental. Aí viajou de trem até Brindisi, na Itália. Dali ele pegou um navio para cruzar o mar Mediterrâneo e continuou de trem até o Cairo, capital do Egito. A última etapa, uma jornada num navio a vapor subindo o Nilo até Luxor, demorando por volta de 6 dias. D'Ancona reconstituiu a jornada do capelão a Luxor na esperança de que ali ele encontraria mais pistas sobre a origem do papiro. Teria sido um barco a vapor bem parecido com este que levou Hulyat a Luxor. Em um tempo em que a Bretanha dirigia metade do mundo, era comum para um homem como Hulyat levar seu chamado ao cristianismo a uma terra estrangeira. Mas mesmo assim, ele sem dúvida deveria estar ansioso. Era sua primeira viagem ao exterior e ele certamente não fazia ideia de que estava prestes a achar o que hoje sabemos ser um tesouro sem preço. Matthew D'Ancona estava na trilha de Charles Hulyat, o homem que descobriu o papiro de Jesus. Após se formar em Oxford, Hulyat viajou para Luxor para ministrar às necessidades religiosas de turistas ocidentais. Muitos estariam segurando este manual, aguardando ansiosamente a primeira vez que vislumbrariam os templos e tumbas recém-escavados. Afinal, este era o início da era do turismo em massa. O empreendedor Thomas Cook estava abrindo as portas do Egito a viajantes do mundo todo. Pela primeira vez, Cook oferecia a simples vitorianos a emoção de viajar para o exterior, indo a lugares exóticos. A maioria veio para ver e ser fotografado junto aos grandes templos, pirâmides e outros monumentos antigos ao longo do Nilo. E isto era um bom negócio. Em 1898, o Egito recebeu 50 mil visitantes. Chegando a Luxor, é fácil
Basta imaginar a emoção que Hewlett deve ter sentido ao pôr os olhos pela primeira vez em seus grandes monumentos. A imediata sensação de que esta longa jornada através do continente e pelo norte da África valera a pena. Na virada dos séculos, navios a vapor de Thomas Cook chegaram aqui, como fazem até hoje. A maioria desses turistas teria sido levada ao Hotel Luxor, também construído por Cook, e um dos poucos hotéis em Luxor naquele tempo. Inaugurado em 1877, ele era a joia do império de Thomas Cook, fornecendo acomodação de primeira classe a viajantes que muitas vezes ficavam por semanas. A fim de cuidar de seu bem-estar espiritual, Thomas Cook designou Charles Heuliet como capelão do hotel. Hello, I was wondering if you can help me. My name is Matthew Dancona, I'm from London. I'm trying to find out something about a man called Charles Heuliet, who lived in the hotel in the 1890s. Is that a name that means anything to you? Do you know anything about him? No, not... O gerente atual em nada ajuda Dancona em sua procura por alguma pista de Heuliet. Mas no saguão do hotel existem marcas de seus tempos dourados, quando Luxor estava cheio de turistas, exploradores e arqueólogos. Havia um retrato de Howard Carter, o homem que desvendou a tumba de Tutankhamon em 1922. Ele anunciou sua descoberta mundialmente famosa deste hotel. Há pinturas de David Roberts, um artista escocês que pintou uma série famosa de quadros do Egito no século XIX. Este aqui, do Templo Luxor. Páginas dos guias de Thomas Cook do século XIX ao Egito estão alinhadas na parede. Elas incluem informação sobre o Hotel Luxor, um refúgio luxuoso onde os ricos tiravam férias tranquilas. Foi no canto mais afastado do saguão que Dancona encontrou o que realmente queria. A prova da presença de Heuliet na história do hotel. Uma página da edição de 1905 do guia explica como os hóspedes poderiam participar dos serviços que o hotel oferecia através do reverendo C.B. Heuliet, às 8 e às 10h30 da manhã e às 6 da tarde. Em outra página, o guia menciona o papel de Heuliet no hospital local para os nativos, onde ele também servia como capelão. Havia sido fundado em 1891, financiado por uma iniciativa da família Cook. Heuliet parece ter sido feliz aqui. Em uma das poucas cartas que deixou, ele escreveu: qualquer relatório detalhado do trabalho feito no inverno teria que consistir principalmente no registro do carinho de todos com os quais estive em contato. A presença de um capelão residente em Luxor, segundo ele, havia se tornado muito conhecida entre viajantes no Nilo, e em muitos casos, eles planejavam estar em Luxor no domingo, tanto na ida quanto na viagem de volta. Hoje, o hotel é um lugar um tanto escuro e melancólico. A maior parte de sua antiga grandeza se foi. Mas na cobertura, a vista é tal como deve ter sido nos dias de Heuliet. Além do jardim, pode-se ver o magnífico Templo Luxor, próximo dali. A construção deste poderoso templo começou 1400 anos antes do nascimento de Jesus, pelo faraó Amenhotep III. Ele era um santuário em homenagem a 3 antigos deuses egípcios: Amon, o deus da fertilidade; sua mulher Mut, a senhora do céu; e seu filho, o deus Lua, Khonsu. Durante o milênio que passou, a importância do templo foi diminuindo para o povo. No século XIX, grande parte de sua estrutura foi enterrada pela areia, lodo e lama.
Mercadores negociavam em seu terreno, sem se interessar pela glória subterrânea. Quando os turistas vitorianos começaram a chegar, ele estava sendo escavado e restaurado, recuperando sua glória inicial. A renovação do templo foi uma das grandes realizações dos arqueólogos do século XIX, que vieram a Luxor para recuperar da areia a antiga civilização egípcia. Graças a seu trabalho, visitantes hoje podem ver as grandes estátuas do faraó Ramsés II em seu total esplendor, guardando a entrada do templo. Foi Ramsés, seguindo o trabalho de Amenhotep, que construiu a maior parte do que está aqui e adicionou as estátuas como um testamento à sua própria grandeza. Os maravilhosos relevos, preservados pela areia por milhares de anos, honram os deuses a quem este templo foi dedicado. O pátio de Ramsés II, uma das glórias do templo, já fora certa vez coberto, formando uma arcada gigante. A pesquisa de D'Ancona indicou que o templo era um dos lugares favoritos de Juliet. Ele o visitava regularmente, maravilhado com a proporção desses monumentos majestosos desta civilização antiga. Mas o que mais o fascinava não era o trabalho dos egípcios antigos, mas os traços bem mais modestos deixados pelos primeiros cristãos que vieram aqui mais de 1000 anos depois. A última coisa que você espera encontrar no antigo monumento egípcio é uma cruz cristã. Mas num canto do templo está uma pista sobre a fascinação de Juliet por Luxor. O Egito foi um dos primeiros lugares no mundo onde o cristianismo aconteceu. E no século IV, cristãos egípcios consagraram partes do templo Luxor. Os cristãos converteram esta parte do templo em uma capela. Eles se ofendiam com as imagens pagãs que o cercavam. Pode-se ver como eles emboçaram por cima dos antigos relevos egípcios e pintaram suas próprias imagens santas. Em outros lugares, ainda há traços de sua censura. Eles talharam os braços, pernas e rostos esculpidos pelos antigos egípcios. Eles esculpiram seus próprios símbolos sobre superfícies descobertas, colunas e paredes, como uma decoração mais adequada para o templo. D'Ancona descobriu que Juliet ficara fascinado por esse vandalismo cristão. Em uma carta, ele escreveu com aprovação evangélica: os traços deixados no tempo dos cristãos consagraram essas relíquias do paganismo ao serviço do seu e nosso Deus. Mas não há indícios que Juliet tenha achado os fragmentos do papiro no templo. D'Ancona continuou na trilha de Juliet e do papiro no templo Luxor, o qual o capelão conhecia tão bem. Ele viajou a cavalo e de carruagem, tal como Juliet o teria feito em seus dias. Passando pelo lado oeste do templo, magnífico na luz do final de tarde, D'Ancona descobriu que o hospital onde Juliet serviu como capelão era próximo. Apesar de hoje ainda estar aberto, seria difícil encontrar rastros do trabalho de Juliet. Como tantos outros aspectos, sua vida e realizações foram esquecidas. As pegadas deste ilustre vitoriano rapidamente se apagaram. Mas foi em algum lugar de Luxor que ele encontrou os frágeis fragmentos do papiro de Jesus. Seria preciso investigar mais para D'Ancona poder fazer a ligação entre o papiro, Juliet e essa cidade. O rio Nilo separa Luxor da margem oeste. Do outro lado está o Vale dos Reis, onde os antigos egípcios estão enterrados. Juliet deve ter feito esta jornada através do Nilo várias vezes. Ele deveria se interessar pelas escavações que aconteciam no Vale dos Reis, fazer amizade com os arqueólogos e estudiosos trabalhando na área. Muitas descobertas excitantes foram feitas no Vale dos Reis por volta do tempo que Juliet estava em Luxor, inclusive a descoberta da tumba do rei Tutankhamon. Aqui ainda se faz o material de escrita do papiro.
De fato, o papiro de Jesus pode ter sido feito perto deste lugar. O Egito exportava o produto final por toda a bacia do Mediterrâneo, além do norte, sul e leste. Saber como esse material é feito nos ajudará a compreender como o papiro de Jesus pode ter sobrevivido por 2000 anos. Aqui, plantas de papiro ainda crescem em pântanos de água doce como há milhares de anos. Esses trabalhadores seguem os mesmos métodos que foram usados na época em que o papiro de Jesus foi escrito. Primeiro, eles cortam os talos em pequenos pedaços. Depois, os fatiam cuidadosamente em tiras finas. Depois, as achatam usando uma pedra pesada. E as colocam na água por alguns dias para amolecer as fibras. Os trabalhadores pegam as tiras maleáveis e as dispõem em um formato xadrez que vai secar e formar o papel. Uma vez que montaram a folha, eles a colocam entre duas pranchas para tirar toda a água. Eles colocam uma pedra pesada por cima para acelerar o processo de secagem e achatamento. Eles deixam o papiro por alguns dias no sol quente para sair toda a umidade. O material de escrita que surge no final é forte e flexível. Em um clima seco e quente, um manuscrito em papiro como o papiro de Jesus pode durar facilmente por milhares de anos. Os escribas que escreveram nos fragmentos que Juliet achou teriam usado uma caneta de pena para formar as minúsculas letras no papiro. Às vezes, papiros também eram decorados usando pigmento brilhante como esses artesãos fazem até hoje, recriando os desenhos espetaculares e símbolos da antiga civilização egípcia. Esses papiros serão vendidos para turistas modernos como souvenir e muitos deles chegam ao mercado de Luxor, o mesmo lugar onde D'Ancona acredita que Charles Juliet encontrou o papiro de Jesus. Juliet teria vindo aqui frequentemente à procura de artefatos antigos. Nos dias de Juliet, o mercado de Luxor era um centro famoso de venda de antiguidades. Naquele tempo, havia um comércio ativo de artefatos roubados através do Oriente Médio. A comunicação e troca de bens entre os vários postos do antigo Império Romano datam de mais de 2000 anos. Devido ao ensino clássico que Juliet tivera, ele conhecia o assunto, de forma que quando ele chegou ao mercado, ele teria procurado não apenas antiguidades egípcias, mas também artefatos gregos e cristãos. Havia uma boa chance de que alguém que soubesse o que procurava pudesse conseguir algo especial. Ao andar por essa rua, Juliet teria sabido que seus preciosos fragmentos, escritos em grego antigo, eram muito antigos. Ele os teria levado de volta ao seu hotel para estudá-los. O exame de Juliet o levou a crer que os fragmentos eram do século III. Ele, obviamente, sentiu que havia encontrado algo espetacular e ansiava por uma confirmação. Ele empacotou o papiro e o enviou para Oxford College. Mas ele estava bem longe de casa e ficou muito desapontado com o modo que os estudiosos de Oxford trataram seu precioso achado.
Em outubro de 1901, o reverendo Charles Hulyat mandou os 3 pedaços de papiro para Oxford. Ele esperava que sua faculdade ficasse tão entusiasmada com a descoberta quanto ele. Este é um envelope que ele lhes mandou. Mateus 26 se refere ao versículo do Evangelho escrito no papiro de Jesus. Mas ele também escreveu no envelope, encontrados no ano seguinte, mas evidentemente da mesma folha. Isso sugere que Hulyat já havia enviado alguns outros fragmentos do mesmo papiro. Infelizmente, hoje não há rastros deles. Jamais saberemos que mistérios antigos esses papiros desaparecidos poderiam ter desvendado. Hulyat aguardava ansiosamente por uma confirmação de Madeline de que haviam recebido seu precioso papiro de Jesus, mas nada veio. Então ele escreveu ao bibliotecário da faculdade: espero que os fragmentos tenham chegado bem. Eles foram remetidos via correio registrado dia 11 ou 12 de outubro por minha mãe, mas nem ela nem eu recebemos notícias de sua chegada. A carta de Hulyat é o único registro da privilegiada descoberta do papiro de Jesus, agora o fragmento do Novo Testamento mais discutido em todo o mundo. O que ninguém se preocupou em dizer a Hulyat foi que o papiro fora mandado para este homem, Arthur Hunt. Hunt foi um dos especialistas líderes na preservação e datação de papiros antigos. Hunt obteve sua reputação com seu trabalho em um enorme achado de papiros em Oxirrincha, no deserto egípcio. Os papiros foram descobertos e preservados sob areia em um antigo depósito de lixo fora da cidade. Eles incluíam centenas de listas, cartas e poemas. Até o presente, é a maior coleção de papiros antigos já encontrada. Segundo Hunt, fragmentos de livros, igual ao papiro de Jesus, não poderiam ser de antes do final do terceiro ou início do século IV. Por isso não foi surpresa quando ele relatou à faculdade de que o papiro de Jesus seria do final do século IV, centenas de anos depois da morte de Cristo. Ele não notou nada de excepcional sobre os fragmentos. O bibliotecário da faculdade colocou os fragmentos no fundo deste móvel expositor em um canto pouco usado da biblioteca. Eles ficaram ali por quase 100 anos. Quanto a Hulyat, seu período como ministro em Luxor terminou. Com esposa e filhos, ele recebeu um posto além do mar Mediterrâneo, na cidade de Messina, na Itália. Foi uma mudança fatal. Em 28 de dezembro de 1908, Messina foi devastada pelo terremoto mais destruidor que já abalou o mundo ocidental. Em apenas 25 segundos, 150 mil homens, mulheres e crianças foram mortos em seus leitos. 98% das casas de Messina foram destruídas. Charles Hulyat estava entre os mortos. Sua mulher e 4 filhos pereceram com ele nos destroços. Em 6 de janeiro de 1909, o Times de Londres reportou como, após longa busca, os corpos do capelão britânico Charles Hulyat e sua família haviam sido achados enterrados sob os restos de sua casa. Hulyat morreu desconhecendo a importância do tesouro que havia encontrado. Todos os seus bens foram destruídos. Jamais saberemos se ele tinha outros fragmentos de papiros no Novo Testamento ou não. Após sua trágica morte, uma placa de bronze foi erigida no Hotel Luxor para comemorar seus anos ali como um capelão evangélico. A placa mal é notada pelas pessoas que se hospedam hoje no hotel. Isso não teria surpreendido Hulyat, que considerava a si mesmo um fracasso. Em uma carta à sua esposa Caroline, ele escreveu: "Fracassei em tudo. Imaginem como ele se sentiria recompensado se soubesse da importância de sua descoberta. Um papiro que pode vir a provar que os evangelhos são uma narrativa de testemunhas oculares da vida de Jesus. Como um cristão evangélico, tal descoberta teria provado tudo o que ele acreditava. Mas demoraria quase um século para que este homem, Carsten Thied, um papirologista renomado e doutor no Novo Testamento, viesse a revelar a magnitude do achado de Hulyat. Em 1994, Thied visitava a família de sua esposa perto de Oxford e aproveitou para examinar os 3 fragmentos de papiro na biblioteca da faculdade Maryland. Ele já havia lido os relatórios de papirologistas anteriores e visto cópias dos fragmentos, mas essa era a sua primeira chance de ver os originais. Ele tinha poucas expectativas de que eles revelariam algo surpreendente, mas ao pôr os olhos no papiro de Jesus, Thied soube que era algo especial.
D'Ancona marcou de encontrar Theod em Oxford. Ele precisava falar com ele e observar seu trabalho antes de levar sua investigação adiante. When I saw the original papyrus for the first time, having studied photographs before, I was surprised, and there was a certain sense of excitement, because there was a sign next to it saying about 300 AD. That this was much too late. And you could see that from looking at the original, that the photographs were misleading, and that people hadn't seen certain details on the papyrus, details of handwriting. So it was a gut reaction, a gut impulse that must be older, and then I had to go back and study comparative material to find out how old it really was. But the sense of excitement that was there initially. A experiência de Theod lhe disse que esses fragmentos dos evangelhos poderiam ser os mais antigos já encontrados, um manuscrito tão velho que poderia ter sido escrito por pessoas que viveram com Cristo e visto os eventos dramáticos da sua vida com seus próprios olhos. As implicações do achado de Theod são de longo alcance. Se estiver correto, muda a forma de lermos e interpretarmos os evangelhos. Também fornece prova material da vida de Cristo tanto para crentes quanto não crentes. Seu entusiasmo era compreensível. O significado do período de testemunho ocular era crucial para os seus achados. Os evangelhos não poderiam ter sido escritos antes da morte de Cristo, em 30 Anno Domini. Já que os 4 evangelhos contam a história da crucificação, eles devem ter sido escritos em algum momento após Jesus morrer. As pessoas que testemunharam a vida de Jesus e poderiam ter escrito que viveram durante o chamado período do testemunho ocular. Em geral, há um consenso de que o período do testemunho ocular termina aproximadamente 70 Anno Domini. Este é o ano em que o templo em Jerusalém foi destruído e a comunidade cristã foi dispersa. Esse período é crucial para o caso de Theod. Quanto mais Theod conseguir aproximar a data do papiro de Jesus, a data do período do testemunho ocular, mais importantes serão seus achados. Antes de começar seu trabalho de datar o papiro, Theod passou a decifrar cada letra e marca para ver se o papiro de Jesus revelaria uma nova leitura do Evangelho de São Mateus. Para o papirologista e estudioso do Novo Testamento, uma nova interpretação dos evangelhos baseada em manuscritos antigos é no mínimo tão importante quanto uma baseada na datação. Já que muitas das letras no papiro estavam danificadas, decifrá-las com exatidão requereu mais que um conhecimento do grego e bons olhos. Felizmente, Theod foi capaz de aplicar uma tecnologia aguçada à tarefa, um microscópio escaneador a laser. Esse microscópio é capaz de diferenciar entre 20 camadas separadas de um manuscrito de papiro e de medir a altura e profundidade da tinta na folha do papiro. O computador usa esta informação para montar uma imagem tridimensional de cada letra ou marca de tinta. Coisas que podem passar desapercebidas ao olho humano, ou até mesmo ao microscópio de potência normal, não escapam à intensidade do laser. Theod usou o microscópio para examinar esse círculo preto de tinta no fragmento do Evangelho, descrevendo a última ceia. Estudiosos anteriores que trabalharam sem esse instrumento concluíram que era parte da letra danificada. O microscópio escaneou o papiro com laser. O computador, então, calculou a profundidade da tinta no círculo negro em questão e comparou-a com a profundidade da tinta em uma letra perfeita. The microscope tells us that this lot of ink in the center of the image has a depth of ink of 4.0 micrometers, whereas any true letter on the same papyrus, on any of the fragments, has a depth of ink of 12.1 micrometers. So the answer is 100% certain. It isn't part of a broken off letter. It isn't a punctuation mark. It is an accident of the scribe, an accidental lot of ink, a speck of ink, left on the papyrus. Esta identificação muda a forma como o versículo da última ceia é lido e traduzido. Let us try and visualize the scene. There is Jesus and now the 12 disciples at the Last Supper. And Jesus suddenly predicts that one of them will betray him. So all 12 of them, including Judas, who will betray him, indeed, Lord, surely not me. We used to think that the disciples were speaking one after the other, after that dramatic prediction of Jesus that one of them will betray him. This sounds slightly odd. You wouldn't expect 12 men to reply one after the other in such a dramatic situation. Now, the Jesus Papyrus tells us that, in fact, they were speaking up at the same time, all at once, in that situation of high drama and excitement. Assim, o papiro de Jesus nos dá uma descrição nova e mais convincente do que realmente aconteceu na última ceia, do que as Bíblias mais populares de hoje. So with the new reading, which is in fact the oldest possible reading, we are back at the historical scene, back with the eyewitnesses who saw it and reported it and had it written down.
Infelizmente, o microscópio escaneador a laser não pôde revelar uma data precisa para os fragmentos. Carbono radioativo também não serve para datar o papiro de Jesus por vários motivos. Primeiro, os fragmentos são muito pequenos. Em segundo, o teste dataria o material, mas não o manuscrito. E finalmente, a data que esse método dá só é exata dentro de 50 anos. Para chegar a uma idade exata do papiro, técnicas de comparação ainda são as mais eficazes. Por isso, Tiede teria que buscar o antigo ao invés do moderno. Comparar caligrafia é a tarefa mais importante e difícil do papirologista. Na antiguidade, a caligrafia usada pelos escribas mudava bastante ao longo do tempo. A caligrafia do século I a.C. era muito diferente daquela feita 100 anos mais tarde, da mesma forma que a caligrafia da era de Hewlett era notavelmente diferente da nossa própria. Então, quando se tem um papiro sem data, é preciso compará-lo com documentos com estilo de caligrafia semelhante, cujas datas sejam conhecidas. É necessário encontrar outro manuscrito que combine com o estilo daquele cuja data se procura, e para se certificar da data, é preciso fazer isso com vários textos diferentes. Comparable papyri, comparable manuscripts can be found all over the world, in archives and library and museums. But what you want to do is to go back to the sources where most of the important papyri, those we need for our work, were written or were discovered by archaeologists. In our case, that's Israel, that's the Holy Land, with Qumran, the Dead Sea Scrolls, with some of the wadis, the Nahal Khaber, and even the fortress of Masada. At all of these places, parchment, leather, papyrus fragments were found, even inscribed piece of pottery, potsherds, so-called ostraka. And all those belong to a dated or datable period. So we can use them, we must use them, we must go there and look at them, and indeed look even at the places where they were found. To find out why you think the papyrus is as old as you say it is, I have to go to the Holy Land. Our detective work takes us back to the places where it all happened, where the eyewitnesses lived, where they passed on the accounts of what they had seen, and where the oldest surviving manuscripts, some of them which we need for our work, were written and kept and discovered. Então agora é hora de Matthew d'Ancona seguir os passos de Tiede. Primeiro, Nahal Hever. O deserto da Judéia no coração da Terra Santa. É aqui que Tiede começou sua procura por manuscritos para comparar com o papiro de Jesus. Muitos desses documentos foram preservados aqui no deserto da Judéia. Igual ao Egito, é a seca que permite que manuscritos antigos sobrevivam por tantos séculos. É um lugar isolado e perigoso para aqueles que não conhecem a região. O guarda local, David Menninger, é o guia de d'Ancona. Viajando no recôndito da terra onde Cristo viveu, estamos em direção da primeira evidência de que Tiede precisava para provar a sua teoria. A paisagem é árida e maravilhosa. Um lugar sem tempo, com história que inspira admiração. Esses são os montes por onde o próprio Jesus andou 2000 anos atrás. O Evangelho, segundo Lucas, nos conta como ele foi tentado pelo diabo ao dizer: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e 40 dias foi tentado pelo diabo. Satanás procura tentar Jesus 3 vezes, mas cada vez ele responde com citações bíblicas e vence seu adversário demoníaco. d'Ancona viajou com David Menninger ao local da Caverna dos Horrores, no vale de Nahal Hever. Em 1955, arqueólogos encontraram aqui rolos antigos que ajudaram Tiede a dar uma data ao papiro de Jesus. A história de toda esta área é sombria e trágica. Em 135 Anno Domini, os judeus se rebelaram contra o exército romano ocupante. Liderados pelo grande líder judeu Bar Kokhba, eles tentaram expulsar os romanos da Terra Santa. Mas no massacre que se seguiu, o exército romano matou mais de 500 mil de rebeldes e seus defensores. Os últimos rebeldes sobreviventes seguiram para esta parte do deserto para escapar dos romanos. Nas escarpas dominando o vale, centenas de metros abaixo, eles encontraram uma pequena caverna para se esconder. Sobre a caverna estão as ruínas do campo que os soldados romanos construíram para sitiar os rebeldes que se escondiam.
Os rebeldes ficaram na caverna por vários meses. Como esperado, os romanos venceram essa cruel guerra de atrito. Em 1955, arqueólogos escavaram os restos mortais de homens, mulheres e crianças. Todos morreram horrivelmente de sede e fome. Não é à toa que chamam aqui a Caverna dos Horrores. Eles acharam não só ossos, mas também seus pertences. E o mais importante, encontraram manuscritos que lhe deram uma data exata. Nenhum dos manuscritos poderia ter sido escrito depois de 135 Anno Domini, a data do massacre. Este é um dos manuscritos encontrados na Caverna dos Horrores. Vem do rolo dos profetas menores. Theod sabia com certeza absoluta que não poderia ser posterior a 135 Anno Domini e que a data sugeria que a caligrafia era ainda mais antiga. Ele descobriu que a caligrafia neste pergaminho tinha notáveis semelhanças com o papiro de Jesus. Primeiro, ele achou sua aparência geral comparável ao papiro de Jesus. As letras são retilíneas e verticais. Não há sinais de pontuação e espaços entre as palavras. Então, quando ele olhou para letras específicas, Theod também encontrou semelhanças reveladoras. A letra Rho se estende abaixo da linha natural nos dois documentos. A barra horizontal nos etas está ligeiramente acima da altura mediana entre as duas linhas. Essas características são comuns e provam que os escribas que produziram os dois documentos estavam escrevendo ao mesmo tempo. A data dada ao papiro de Jesus quando Theod o encontrou era próxima a 300 Anno Domini, mas o trabalho de Theod mostra como é semelhante ao pergaminho na Caverna dos Horrores. E como o pergaminho não pode ser posterior a 135 Anno Domini, temos uma nova data para o papiro de Jesus. Nós demos um salto dramático no tempo, mas Theod ainda teve que atravessar quase 70 anos para mostrar que o papiro de Jesus, de fato, se encaixa no período do testemunho ocular. Na prova seguinte, Dancona acompanhou a trilha de Theod através do deserto de Nahal Rever até a gigantesca fortaleza de Masada, outra cena de grande crueldade. Essa rocha gigantesca se ergue 400 metros acima do nível do deserto. A fortaleza foi originalmente construída pelo rei romano Herodes em 40 a.C. para protegê-lo contra Cleópatra, a rainha do Egito. Mas em 66 Anno Domini, judeus nacionalistas, conhecidos como Zelotes, tomaram Masada dos romanos. A captura da fortaleza foi uma entre uma série de tentativas de expulsar o exército romano da Terra Santa. Determinados a pôr um fim à insurreição judaica, 15.000 soldados romanos sitiaram Masada nos campos cercando o pé da montanha. Na noite da investida final dos romanos, em 73 Anno Domini, os zelotes preferiram que o grupo cometesse suicídio, ao invés de serem levados vivos por seus inimigos. Quando os romanos entraram, eles descobriram que das 900 pessoas que haviam se refugiado aqui, só 2 mulheres e 5 crianças haviam sobrevivido. O Planalto está cercado por todos os lados por uma queda a prumo. Olhando daqui é fácil saber por que Masada era uma fortaleza natural tão boa. O Mar Morto está à direita e naqueles dias estaria bem mais próximo do pé da fortaleza. À esquerda, a vastidão do deserto da Judéia. Esta é a vista que os rebeldes malfadados tiveram em sua última manhã com vida. Sabemos que os rebeldes morreram em 73 Anno Domini, menos de 50 anos depois da morte de Cristo. Por isso, é possível que alguns dos homens e mulheres mais velhos que se suicidaram aqui tenham de fato visto o ministério de Jesus na Galileia, logo ao norte de Masada, e até sua crucificação. E como Masada ficou intacta até ser escavada por arqueólogos em 1966, qualquer coisa encontrada aqui que pudesse se relacionar com o papiro de Jesus teria um impacto dramático na teoria de Theod. Nos traria mais perto ao período do testemunho ocular.
De fato, arqueólogos descobriram aqui uma pista crucial, a sinagoga mais antiga já encontrada no mundo. Em um cômodo ao lado, onde o sacerdote se vestia antes do culto, arqueólogos encontraram um pedaço de olaria que fora preservado debaixo da areia desde a destruição de Massada. Este é o pedaço de cerâmica. Ele tem a palavra Leia escrita em grego. Nós não sabemos quem foi Leia, ou a que se refere a escrita no fragmento, mas mais uma vez é a caligrafia significativa. Thiers encontrou que o estilo de caligrafia era quase idêntico àquele do papiro de Jesus. Mais uma vez, a aparência geral é a mesma. Letras separadas, verticais, um estilo de caligrafia conhecido como uncial. Necessariamente, letras individuais também têm características quase idênticas. Podemos ver que nos alfas, a linha mediana é em forma diagonal. Ela começa embaixo à esquerda e se move em ângulo em direção ao topo direito, em vez de ser horizontal. Os iotas têm o que é chamado um serif em cima, um alargamento perceptível. O fato que o fragmento Leia e o papiro de Jesus mantêm tais semelhanças em estilo nos diz que foram escritos quase no mesmo tempo. O fragmento achado na Caverna dos Horrores trouxe a data do papiro de Jesus para antes de 135 Anno Domini. Mas a prova de Massada o leva ainda mais no tempo para antes de 73 Anno Domini, o ano que Massada foi destruída. Então agora estávamos apenas há poucos anos fora do período do testemunho ocular. Para prosseguir, o próximo passo de Thiers seria ver os pergaminhos antigos mais famosos de todos, os pergaminhos do Mar Morto. O Museu de Israel em Jerusalém é o lar de um dos maiores tesouros antigos do mundo. Ele aloja os famosos pergaminhos do Mar Morto. O sacrário do livro foi adicionado ao museu em 1965. Disse que o desenho distinto se parece com as tampas achadas nos vasos onde os rolos sagrados foram descobertos. Dentro, os rolos estão expostos em luz reduzida e com calor controlado para evitar qualquer possibilidade de dano. Os pergaminhos foram encontrados no deserto há 50 anos por um pastor beduíno. Eles todos têm aproximadamente 2.000 anos. Juntos, os 800 pergaminhos nos dão uma visão única da vida diária de uma antiga sociedade judaica que viveu na Terra Santa no mesmo tempo em que Jesus começou seu ministério. Eles contam histórias extraordinárias da vida diária, leis e crenças desse povo. A maioria dos pergaminhos foi encontrada em fragmentos que precisavam reconstituição, mas alguns manuscritos de couro foram encontrados quase intactos. Na etapa seguinte de sua expedição, Thiers fez uma busca minuciosa nos manuscritos, procurando qualquer escrita em um estilo semelhante ao papiro de Jesus. Ele sabia da importância da descoberta, se pudesse encontrar tais semelhanças. Os pergaminhos foram encontrados a 48 quilômetros de Jerusalém, em Qumran, às margens do Mar Morto. Qumran foi o lar de uma antiga sociedade judaica, conhecida como os essênios. Em 152 a.C., eles deixaram Jerusalém, insatisfeitos com o modo que o templo era administrado. Eles acreditavam que os padrões religiosos haviam caído escandalosamente e se retiraram para o deserto para formar sua própria comunidade, com um estilo de vida simples, de oração e estudo. Eles viveram neste recanto isolado no deserto por mais de 200 anos, independentes da liderança judaica em Jerusalém. Mais uma vez, seguindo a rota de investigação de Thiers, d'Ancona chegou ao local de um massacre antigo. d'Ancona encontrou-se com o estudioso de Qumran, Hanan Eshel, que lhe mostrou o local. Tal como a Caverna dos Horrores em Massada, os essênios tiveram um fim trágico nas mãos dos romanos. Em 68 Anno Domini, a 10ª Legião Romana marchou de Jericó e expulsou os essênios, queimando suas casas e destruindo para sempre sua forma de vida.
Os essênios devem ter sentido que o fim estava próximo, porque, como sabemos, eles esconderam seu tesouro mais sagrado, os 800 pergaminhos que formavam sua biblioteca, nas cavernas que circundavam Qumran. O povoado de Qumran ficou escondido pela areia por 2000 anos. Tudo aqui ficou intocado até 1947, quando um pastor beduíno casualmente encontrou os preciosos pergaminhos dos essênios. Theod, mais uma vez, sabia que qualquer coisa encontrada aqui seria de antes de 68 Anno Domini, o ano em que os romanos destruíram o povoado. Então, se qualquer coisa encontrada aqui se parecesse com o papiro de Jesus, seria a prova crucial, apoiando uma data anterior. E esta é a caverna que continha aquele indício decisivo. Conhecida como Caverna 4. 15.000 fragmentos foram descobertos aqui e posteriormente remontados, formando 530 rolos. Alguns creem que os rolos foram danificados pelos soldados romanos com o intuito de destruir para sempre a biblioteca essênia, mas felizmente para Theod, os fragmentos permaneceram, protegidos pela areia seca. Entre os 15.000 fragmentos, Theod encontrou este manuscrito do livro de Levítico. Por ser do Velho Testamento, ele teria sido uma parte central da biblioteca essênia. A caligrafia levítica do fragmento é quase idêntica à do papiro de Jesus, e como todos os rolos do Mar Morto, deve ser anterior a 68 Anno Domini. A aparência geral é a mesma. Em ambos, as letras estão desenhadas de forma uniforme, os traços horizontais e verticais da mesma grossura. As letras também têm algumas semelhanças. O épsilon vai até abaixo da linha inferior nos dois fragmentos. Como na cerâmica Lea, encontrada em Massada, os alfas têm a mesma característica peculiar, onde o traço do meio é diagonal em vez de horizontal. Pela primeira vez, o trabalho de Theod empurrou a data do papiro de Jesus para antes de 70 Anno Domini. É um feito extraordinário. Isso nos leva ao período do testemunho ocular. Quanto mais próximo do período do testemunho ocular Theod trouxer o papiro de Jesus, mais certos estaremos que os evangelhos foram escritos por pessoas que conheceram Jesus. Há algum indício de que os evangelhos foram escritos ainda mais cedo? É possível mostrar que foram escritos bem dentro do período do testemunho ocular? Indicações na geografia da Terra Santa sugerem uma data anterior. Temos que viajar a Banias, o ponto mais ao norte de Israel. Na fonte do Rio Jordão está o ponto ao norte visitado por Jesus e seus discípulos. E como no deserto, a paisagem exuberante de Banias é rica em histórias dos evangelhos. É o lugar onde a verdadeira natureza de Jesus foi reconhecida pelo discípulo Simão. Os evangelhos nos contam que foi aqui que Simão declarou ser Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas é o nome Banias que fornece uma pista surpreendente sobre a data dos próprios evangelhos, pois nos evangelhos de Marcos e Mateus ela tem um nome diferente. Os evangelhos referem-se a este lugar como Cesareia de Filipe, mas este nome não foi mais usado após 62 Anno Domini, quando seu nome foi mudado para Banias pelo rei Herodes. O fato de Mateus usar o velho nome sugere que ele estaria escrevendo quando o nome antigo ainda estava em uso antes de 62 Anno Domini. Essa mudança de nome é mais uma indicação de que os evangelhos foram escritos durante o período do testemunho ocular. Na cabeceira do rio está a cidade de Banias. Ela foi construída por Herodes em homenagem ao deus pagão Pan. Aqui, Jesus deu a Simão o nome de Pedro, após Simão declarar ser Jesus, o Filho de Deus. Como consta nos evangelhos, pois agora eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E é esta gruta aqui no templo pagão que parece ter sido a passagem a qual Jesus se referia, como se fosse realmente um portão para o inferno. As palavras dos evangelhos parecem encaixar com o que hoje podemos ver com nossos próprios olhos. Aqui em Banias, os evangelhos se apresentam mais como uma narrativa de testemunhas.
A fim de ajudá-lo a levar a data dos evangelhos ainda mais para trás, Thiers voltou ao deserto de Qumran e aos pergaminhos do Mar Morto. Aqui nas ruínas da Caverna 7, arqueólogos encontraram outra minúscula parte dos rolos. Thiers achava que ela poderia nos levar mais para dentro do período do testemunho ocular. Esse pequeno fragmento com letras escritas em grego é menor do que um selo postal. A pesquisa de Thiers mostrou que é mais um pedaço do Evangelho cristão de São Marcos, com algumas palavras do capítulo 6. Muitas pessoas discutem se esse fragmento mínimo é do Evangelho de São Marcos, mas a prova de Thiers é convincente. Na quarta linha do fragmento estão algumas letras que ele argumenta ser da palavra Genezaré, o antigo nome do Mar da Galileia. A palavra escrita desta forma não é encontrada em nenhum outro lugar da Bíblia. Só aparece no Evangelho de São Marcos. Thiers encontrou em Jerusalém mais indícios que o fragmento vem do Evangelho de São Marcos. Matthew d'Ancona seguiu a investigação de Thiers sobre o fragmento de São Marcos no Museu John Rockefeller, onde estão guardados inúmeros artefatos preciosos da Terra Santa. It was built in the 1930s by the Rockefeller family. It's called the Palestine Archaeological Museum. And up until probably the 60s, I would say that it probably was the major archaeological museum for the ancient Near East. Joe Zayas, um curador de museu, contou a d'Ancona como ele pôde ajudar o trabalho de Thiers através dos incontáveis artefatos guardados no subsolo do museu. Okay, these are the stores of the Israel Antiquities Authority. We have thousands of objects here going back to the late 19th century. Oh, we got over 75,000. Acredita-se amplamente que o Evangelho de Marcos foi escrito na cidade de Roma, e é este detalhe histórico que ajudou Thiers a construir seu caso. Thiers ouviu que um vaso com a palavra Roma escrita foi encontrado junto ao fragmento de São Marcos em questão, na Caverna 7, em Qumran. Ele opina que é o vaso que continha o pergaminho do Evangelho de São Marcos. And I guess what you wanted to see, probably the most interesting thing, I think, is this jar here. There it is. And this is the famous jar from cave number 7 at Qumran. How's it found? It was found by archaeologists, by French archaeologists back in the 1950s. They were excavating. And it's unique in many ways. First of all, it was found in a cave which is right next to the site. Most of the caves were some distance from the site, but this was something which was right on the same plateau where the site was. And the cave is rather unique, Cave 7, in the sense that all the documents found there were made out of papyrus, whereas the other 800 and some documents which we have from Qumran, with very few exceptions, everything is made out of leather. What investigations did Constantine carry out on this jar? Well, first of all, it was, I think, very interesting to us that here's a jar which had been sitting in the museum since the 1950s, and actually nobody even expressed any interest in it until Carson Thiede came along, and Carson Thiede suggested that perhaps that there may be some relationship between early Christianity and the fragments which are found in the site on the basis of this inscription here. What was the jar used for, and why might it be important? When we see this class of jars, it's clear that these things are made for one thing and one thing only, and that was the storage of scrolls. The reason is because it's a unique morphology which was designed to hold the scrolls. And how do we know this? So first of all, we see these lug handles. What they did was that the documents were put in the jars. They then put a cap. This is one of the original caps from Qumran. Once the cap is on, then what happens is there's then cordage, which then ties the cap onto the vessel itself. It wasn't made to hold wine, it wasn't made to hold water, it was to hold ancient documents. Essa inscrição no vaso do pergaminho quer dizer Roma, em hebraico. Historiadores creem que o vaso veio de Roma. Também acreditam que o Evangelho de São Marcos foi escrito na cidade de Roma. Encontrar o vaso perto do fragmento questionado deu a Thiers mais uma prova de que o fragmento encontrado em Qumran de fato vem do Evangelho de São Marcos. Assim, Thiers teve mais um fragmento datado de 68 Anno Domini. E, sem dúvida, este é de um pergaminho. O papiro de Jesus veio de um livro. A etapa seguinte da sua teoria consistia de que os evangelhos teriam sido escritos em pergaminhos quando foram escritos pela primeira vez. The fact that the Mark fragment at Qumran is a scroll fragment tells us that the first Christians were writing on scrolls, that the first generation of Christian writings was on scrolls. Hence, we have to allow for the fact that there was a scroll of St. Matthew's Gospel before the Jesus Papyrus book fragments which we now have.
Este é um argumento fundamental. Até a descoberta do fragmento de Marcos de Qumran, acreditava-se que os cristãos escreveram os evangelhos apenas em livros. Mas existem provas de que antes os evangelhos eram escritos em rolos e depois foram copiados para livros, de onde veio o papiro de Jesus. Assim, segundo Theod, os fragmentos de Magdalen devem ter sido copiados de rolos que seriam ainda mais antigos. Because of the fact that there were scrolls before the book format, and that must have been a scroll of St. Matthew's Gospel before the Jesus Papyrus, we have sufficient evidence to show that this particular Gospel and the other Gospels belong to what we call the eyewitness period. Theod comprovou, comparando os documentos da Caverna dos Horrores, Masada e Qumran, que o papiro de Jesus deve ser anterior de 68, Anno Domini. Porém, a descoberta em Qumran implica que os primeiros evangelhos foram escritos em rolos. Se for verdade, então deveria haver um pergaminho anterior ao Evangelho de São Mateus, que está perdido, mas do qual o papiro de Jesus foi copiado. Ele datou os evangelhos escritos dentro de 20 anos da vida de Cristo. A mistake that has been committed, that has been made by many scholars, by many gospel readers, is to treat the authors, the writers of the gospels, as uneducated, stupid people who just collected what they could find, and often enough not treat them as individuals at all, but as committees who were free to invent stories about Jesus, sayings of Jesus, words of Jesus, for their special needs in their communities. Now, if you go back, thanks to the papyri, thanks to the manuscripts, the Jesus Papyrus, the Mark scroll from Qumran, go back to the period of the eyewitnesses, this escape route from history into legend is cut away from under the feet of modern scholars or of skeptics. We are now beginning to deal once more, like the early Christians did, with historical information. So are you saying that one of the lessons of the Jesus Papyrus is that we must take the Gospels seriously as historical sources? The fact that we have documents going right back to the eyewitness period tells us that the first Christians were trying to preserve the historical information about the historical Jesus. They interviewed eyewitnesses, some of them were eyewitnesses themselves, they knew what had happened, and they could write down what they knew was true, was historically accurate. And this, in a way, is the most important result of the analysis of such manuscripts, that we can now, as historians, go back to the texts and find out how those eyewitnesses and how those people who interviewed eyewitnesses dealt with the historical information that was available to them. It's not myth anymore, it's not legend, it's going right back to history. Any historian should be someone who wants to go out into the field and try and understand what the people would have thought, would have felt when they experienced these things and when they wrote about them. It helps one to reassess one's own attitude towards history and the writing of history, to see where it happened and how it was compiled into writing, into historical records. O Mar da Galileia é o lugar onde Jesus chamou seu primeiro ministério, onde o cristianismo começou. Para Theod, a paisagem desta área é muito importante. Se os evangelhos são considerados documentos históricos, a paisagem deve refletir os eventos e imagens descritos. Na Galileia, os argumentos acadêmicos de Theod vêm à vida. O trabalho complexo de um estudioso torna-se importante a todos que tenham interesse nos evangelhos. Para d'Ancona, é neste momento que a teoria de Theod toma forma. Esse lago é o lugar de muitas das mais importantes histórias dos evangelhos. Dizem que é aqui que Jesus acalmou a tempestade que ameaçava as vidas dos discípulos ao atravessarem o lago de barco. Eles estavam tão estarrecidos que disseram: "Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?" Em um monte, logo acima do lago, está o Monte das Bem-aventuranças. É ali que se diz que Jesus fez o Sermão da Montanha. Este sermão estabeleceu a crença de Jesus e veio sintetizar o sentido ético da fé cristã. No mundo greco-romano, a maioria dos profissionais eram aptos em estenografia. São Mateus, que era levita e cobrador de impostos, certamente teria tido esta habilidade.
Se os evangelhos são narrações de testemunhas oculares, como sugerem os achados de Tied, não há como não achar que Mateus e outras testemunhas tivesse sentado com os discípulos na mesma montanha e tivesse escrito as palavras de Jesus enquanto ele falava. Então as palavras que temos hoje podem estar bem perto daquelas que Jesus realmente proferiu. Esta teoria incomoda muitos estudiosos do Novo Testamento que estão convencidos que este sermão em particular é uma compilação posterior e duvidosa das diversas palavras das primeiras comunidades cristãs. Mas os achados de Tied significam que devemos considerar essa possibilidade. E à margem da praia está Cafarnaum, que segundo São Mateus foi a própria cidade de Cristo. Jesus residiu aqui durante seu ministério na Galiléia, curando muitos doentes da cidade. O lago está cheio de lugares em honra à vida e morte de Jesus. Essas igrejas foram construídas no lugar onde, segundo a tradição, Jesus apareceu a seus discípulos pela terceira vez após a ressurreição. Os evangelhos nos dizem que Jesus falou aos discípulos: "Me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações." Muitos desses lugares são chamados assim devido à tradição local, ligando-os a certos eventos dos evangelhos. A santidade dessa terra não está em discussão, mas os achados de Tied, sim, apesar de ter ganho defensores de sua reivindicação. O professor Graham Stanton, em Londres, ainda não está convencido. I wouldn't rule out the possibility that a fragment of the Gospels might conceivably be discovered from a period as early as the middle of the 1st century. No, that is not totally impossible. I think it's exceptionally unlikely, but not totally impossible. No, my fundamental disagreement with Tiede concerns his interpretation of the papyrological evidence. As objeções de Stanton baseiam-se em 2 pontos. Primeiro, ele crê que devido aos fragmentos do papiro de Jesus terem sido encontrados no Egito no século XIX, a comparação de Tied deveria se limitar apenas a documentos achados no Egito. Os defensores de Tied dizem que o papiro de Jesus poderia ter sido trazido da Terra Santa para o Egito em qualquer momento, depois que foi escrito. A segunda alegação de Stanton contra Tied é mais séria, mas também mais difícil de provar. Stanton acredita que Tied exagerou no grau de semelhança do papiro de Jesus com os documentos datáveis que ele usou em sua comprovação. So it's for those 2 different reasons that I don't accept that he has made out a case for mid-1st century dating for the fragments of Matthew from Oxford. Mas mesmo que o professor Stanton aceitasse o achado de Tied, isto não afetaria seu ponto de vista com relação à precisão dos evangelhos. If I were to be persuaded that the Gospels were totally eyewitness accounts, I don't think it would make much difference because we know all too well that eyewitnesses don't agree. And they don't always report accurately what they have seen. Mas se os evangelhos não forem considerados narrações de testemunhas, como se explica os milagres neles registrados? Along with most other scholars, I have no problem at all with the healing miracles. Jesus clearly had unusual healing gifts. More problematic, however, are the so-called nature miracles, the stilling of the storm, the walking on the water, and the feeding miracles. O local de um dos milagres mais famosos de alimentação é aqui, na igreja de Taga, nas praias do Mar da Galileia. Foi aqui, conforme relatam os evangelhos, que Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. São Mateus escreve: "Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças." Disse que esta é a pedra sobre a qual Jesus colocou os pães e peixes. A história é celebrada nesses mosaicos do século V. Para Stanton, a história deste milagre é simbólica e não pode ser interpretada literalmente.
Mas se Tiede estiver certo e os evangelhos refletem eventos históricos escritos por testemunhas oculares, então poderíamos dizer com maior certeza que este milagre aconteceu aqui. Jerusalém. Este é o lugar onde Jesus veio após seu ministério na Galileia. Aqui ele foi traído por Judas, e é claro, é aqui que ele foi crucificado. Este é o fim da jornada de Matthew d'Ancona. Ele seguiu o caminho do papiro de Jesus até Jerusalém. Ele queria ter a experiência própria do legado das histórias dos evangelhos. A Via Dolorosa, na velha cidade de Jerusalém. Segundo a tradição, Jesus seguiu essa trilha ao caminhar para o local da crucificação. Seguindo o costume romano da época, ele tinha que sofrer a vergonha de andar pela cidade levando sua cruz em suas costas. Mas muitos duvidam que Jesus realmente seguiu essa rota. Como muitas das histórias dos evangelhos, foi mais por fé do que por provas históricas que a crença foi alimentada. Tanto naquela época como agora, peregrinos de todo o mundo vêm até aqui para seguir o que acreditam ser os passos de Jesus. Eles vêm para ver as 14 estações da cruz, cada qual simbolizando um dos dramáticos acontecimentos da última caminhada de Jesus para a morte. A quarta estação marca o lugar onde se acredita que Maria, mãe de Jesus, falou com ele em seu caminho para o Gólgota. A sexta estação é tida como lugar onde ficava a casa de Santa Verônica, uma mulher piedosa, que dizem enxugou com seu véu a face sofrida de Jesus. E é na sétima estação que se diz que Jesus caiu pela segunda vez sob o peso da cruz. Apesar da autenticidade dessa rota ser questionável, pessoas ainda vêm aqui para celebrar os últimos momentos de vida do homem que acreditam ter sido o Filho de Deus. Para essas pessoas, a fé é mais importante do que provas científicas. E o final da Via Dolorosa, significando o fim da jornada de Jesus, é a Igreja do Santo Sepulcro, o lugar mais sagrado para o mundo cristão. Pessoas representando as diferentes igrejas dentro do cristianismo vêm aqui. Elas vêm para ver o lugar de descanso de Jesus e para beijar a pedra onde seu corpo sem vida foi levado e ungido antes de ser colocado na sepultura. Aqui se pode ver o túmulo, que se diz ser o lugar onde o corpo de Cristo foi depositado após sua crucificação. Peregrinos esperam em fila para tocar a mesma pedra sob a qual Jesus teria sido enterrado. É comovente ver como 2000 anos depois, a grandeza de sentimento que sua morte ainda inspira.
Nesses últimos 2000 anos, a ciência e a fé têm estado constantemente em conflito. Galileu foi condenado pela Igreja como herege. A teoria da evolução de Darwin contradisse o mito da criação. E Freud destruiu a ideia da responsabilidade moral cristã. Mas com o trabalho de Carsten Thied, a ciência se tornou dependente da fé em vez de sua inimiga, encorajando a crença em vez de debilitá-la. The Gospels want to achieve two things. They want to strengthen the faith of their readers, but not with legends, not with nice or funny or entertaining stories, or even sad bits and pieces about the passion of the Lord, but with historical fact. So historical fact on the one side and strengthening the faith of the believers on the other side isn't a contradiction in terms. And it is indeed something that other historians in antiquity did. There was always a message. There was always a tendency, something people wanted to get across. In the case of the Gospels, it's the message of the historical Jesus who is also the Christ of faith. Two sides of the same coin. Nenhum cientista pode dizer que os evangelhos são literalmente verdadeiros em cada palavra. Eles podem apenas julgar sua autenticidade. E se for possível mostrar que os evangelhos são mais autênticos do que os estudiosos pensavam, então o Jesus da história e o Cristo da fé se tornam uma só pessoa.